1 João capítulo 3, do versículo 1 ao 3, nós lemos assim: Vede quão grande amor nos tem concedido o Pai, que fôssemos chamados filhos de Deus. Por isso, o mundo não nos conhece, porque não o conhece a Ele. Amados, agora somos filhos de Deus, e ainda não é manifestado o que havemos de ser. Mas sabemos que, quando Ele se manifestar, seremos semelhantes a Ele, porque assim como Ele é, o veremos. E qualquer que nele tem esta esperança, purifica-se a si mesmo, como também Ele é puro. Oremos. Amado Pai, obrigado pela palavra, que o Senhor possa agora abençoá-la, que o Senhor venha nos levar a toda a verdade, que o Senhor venha trazer aquilo que nós precisamos, alimentar os nossos espíritos. Nós pedimos isso em nome de Jesus. Amém. Vamos abrir nossas Bíblias e mantê-las abertas para o texto de hoje, onde nós vamos falar sobre o tema que nós encontramos aqui no versículo 2, que é: seremos semelhantes a Ele. Seremos semelhantes a Ele. O texto começa nos lembrando o quão grande amor Deus nos tem dado. Deus nos tem presenteado com um amor insondável. Fala ali que, versículo 1, quão grande amor nos tem concedido o Pai. Esse amor ele é insondável, esse amor é um que o levou a nos adotar. Nós somos adotados na família de Deus, nós somos recebidos como filhos e filhas de Deus, e inclusive com direito à herança, que isso também é muito importante. Lá em Gálatas, no capítulo 4, no versículo 5, nós lemos assim: para remir o que estavam debaixo da lei, a fim de recebermos a adoção de filhos. Nós fomos adotados, o amor de Deus levou a nos adotar. Nós somos filhos. No versículo 7 do mesmo capítulo, em Gálatas, diz assim: assim que já não és mais servo, mas filho, e se és filho, és também herdeiro de Deus por Cristo. Nós somos herdeiros, filhos, adotados. Esse é o amor que Deus tem, esse é o amor que nos foi concedido, que nos foi dado, que foi disponibilizado. Deus nos presenteou com esse amor. Esse amor, essa adoção, ela é recebida através do crer e receber o Evangelho de Cristo, como nós lemos lá em João, versículo 12, do capítulo 1. Mas a todos quantos o receberam, é preciso receber, mas a todos quantos receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, aos que creem no seu nome. Então, é crendo e recebendo o Evangelho que nós nos tornamos filhos. Nós somos feitos filhos de Deus. E através dessa adoção, nós recebemos esse amor insondável. Sempre que você tem um filho, não necessariamente um adotado, claro, mas quando você tem um filho, é normal, é natural que haja uma semelhança entre pais e filhos, uma semelhança física. Costumo dizer, é tal pai, tal filho, tanto na aparência, muitas vezes até no caráter, no comportamento. Mas a verdade é que nós somos adotados e, apesar de não ser uma adoção física, ser uma adoção espiritual, e apesar de ser uma adoção de filhos, em que nós somos filhos de Deus, não naturais de Deus, é claro, mas espiritualmente, a Bíblia é clara, no versículo 2 do versículo que nós lemos, em 1 João 3, que nós seremos semelhantes a Ele. Então, apesar dessa adoção ser uma adoção espiritual, não se tratar de traços físicos, como seria de um pai para um filho, a Bíblia fala que haverá uma semelhança, nós seremos semelhantes a Ele, o que é normal, perfeitamente normal, quando se trata de um pai, um filho, uma mãe e um filho, uma filha, e assim por diante. Porém, no entanto, existem crentes, existem cristãos no mundo que acham que isso é opcional, que eles acham que é possível você ser um cristão sem ser como Cristo, sem ser semelhante a Cristo. Alguns creem que é possível você viver como você bem entende, você pode fazer o que você bem quer, que é possível o cristão viver desobediente, rebelde à palavra de Deus, mas aqui fala que deve haver uma semelhança. Vamos falar um pouquinho mais sobre essa semelhança daqui a pouco, mas aqui fala que seremos semelhantes a Ele.
Alguém que pensa que essa semelhança não é necessária é alguém que não conhece a verdade, alguém que não tem, que não tem um conhecimento completo. Eu não falo aqui esse conhecimento me referindo a um conhecimento meramente teórico, acadêmico, me refiro a um conhecimento em que ele é vivo e eficaz, como nós lemos lá em Tiago 2, capítulo 20, fé sem obras é morta. Então, a pessoa tem uma fé em que não existe um resultado, uma fé que não existe uma evidência, aquela fé se torna morta. Sabemos que a fé ela começa na mente, né? Você não pode crer naquilo que você não sabe. Então, é preciso a gente começar essa transformação na mente, a gente conhecendo, entendendo o Evangelho para podermos crer no Evangelho e, portanto, receber o Evangelho e termos o poder de sermos feitos filhos de Deus e temos uma semelhança a Ele. Uma fé verdadeira, uma fé bíblica, uma fé eficaz, ela não pensa ou age deste modo, de achar que não há necessidade de haver uma semelhança. Tá? Versículos 3, e qualquer que nele tem esta esperança, purifica-se a si mesmo, como também ele é puro. Então ele fala sobre a semelhança no capítulo 2, no versículo 2, versículo 2 de 1 João 3, e logo depois ele fala que quem tem essa esperança purifica-se a si mesmo. Essa palavra esperança é uma palavra que a palavra original dela ela é derivada de fé. Tá? Essa palavra esperança ela está ligada, a raiz dela está ligada à fé. Então fala, quem tem esta esperança é quem tem esta fé, quem tem uma fé viva, correta, quem tem a fé que reflete a vontade, a palavra de Deus, é baseada na palavra de Deus, quem tem essa esperança, quem tem essa fé, ele purifica-se a si mesmo. E quem não tem essa esperança, quem não tem essa fé, ou seja, tem uma fé que é ineficaz, uma fé que é morta, então ele não se purifica, não busca essa semelhança, essa purificação. E quem tem essa esperança, ela alcança uma melhor ressurreição. Nós lemos em Hebreus 11, versículo 35, falando sobre o rol da fé dos personagens bíblicos. No versículo 35, nós lemos assim, as mulheres receberam pela ressurreição os seus mortos. Uns foram torturados, não aceitando o seu livramento. Para quê? Vamos ver. Para alcançarem uma melhor ressurreição. Note bem essa palavra. Palavras, uma melhor ressurreição. Se tem uma melhor ressurreição, então deve haver uma pior ressurreição. Pior, melhor, são comparativos. Então aqui está usando o termo comparativo e está se referindo a essa ressurreição do tempo e do estado pós-tribunal de Cristo. Essa melhor ressurreição está se referindo, claro, não a essa vida que nós estamos vivos ou estamos mortos, mas essa ressurreição, essa melhor ressurreição, vai ser justamente quando houver o arrebatamento, onde os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro, os que estivermos vivos seremos transformados e juntos subiremos para as nuvens, para os ares, para estar com o Senhor para sempre. Mas é essa melhor ressurreição, porque logo após o arrebatamento, o primeiro evento que vai ter vai ser o tribunal de Cristo, onde serão julgadas nossas obras, aquilo que fizemos aqui na terra, nós receberemos galardão, será reconhecido o que fizemos por Cristo, e algumas pessoas vão sofrer perda, a Bíblia fala, vão ter detrimento, serão salvos. Lembrando que no tribunal de Cristo não vai ter ninguém que não é salvo, todos no tribunal de Cristo serão salvos, estarão lá para determinar o galardão, a recompensa apenas, e não a sua condição. A condição foi resolvida aqui na terra, se aceitou não Cristo como Salvador, e como viveu para Deus, o que fez com a salvação, o que fez com os talentos que Deus deu, isso vai ser julgado. Então, essas pessoas, para terem uma melhor ressurreição, ter um melhor resultado no tribunal de Cristo, eles viveram pela fé, sofreram muitas coisas pela fé, é isso que fala Hebreus 11:35, que uns foram torturados, não aceitando o livramento, ou seja, eles poderiam ter tido um alívio ou livramento se eles tivessem negado a fé, se eles tivessem voltado atrás, mas eles escolheram sofrer a perseguição, a tortura, a Bíblia fala que foram torturados, não aceitam o livramento para alcançar uma melhor, ou seja, estavam em vista a recompensa, o resultado de uma melhor ressurreição. Então, essa ressurreição,
é a ressurreição física, de quando nós vamos fisicamente sermos ou ressuscitados ou transformados para aquela minoria que estiver viva, né? Porque é maior a multidão dos crentes que já foram antes do que as que estão hoje na Terra. Mas isso vai acontecer quando exatamente? Bom, eu falei justamente no arrebatamento, mas nosso texto faz referência a isso no versículo 2, quando fala que quando ele se manifestar, seremos semelhantes a ele. Quando ele se manifestar. O que quer dizer quando ele se manifestar? É justamente quando ele vier nas nuvens, ele não vai vir para a terra, ele vai vir nas nuvens, o anjo vai chamar, a trombeta vai soar e nós vamos ser chamados. Vai ser a manifestação, nós vamos nos encontrarmos com ele. Bom, nesse momento será manifesto, né, a Cristo, e nós seremos semelhantes a ele. Nós teremos um corpo, então, um corpo glorificado, um corpo semelhante ao dele, um corpo que ele não tem as limitações que este corpo tem, e vai ser um corpo que é semelhante ao corpo que Cristo tem. E seremos como ele, porém estamos falando que seremos fisicamente como ele quando ele se manifestar. Nós lemos em Colossenses 3, versículo 4, quando Cristo, que é a nossa vida, se manifestar, mais uma vez, fazendo referência ao que estamos falando, quando Cristo, que é a nossa vida, se manifestar, então também vós vos manifestareis com ele em glória. Então, quando Cristo se manifestar em glória, vier no céu, quando buscar, virá no seu corpo glorificado, nos ares, é claro, nós seremos transformados e levados, ou ressuscitados e levados, nós seremos como ele. Seremos como ele é. É o que está falando Colossenses 3,4. Filipenses 3,20. Mas a nossa cidade está nos céus, de onde também esperamos o Salvador, o Senhor Jesus Cristo. Versículo 21. O que transformará o nosso corpo abatido, ou seja, nosso corpo mortal, nosso corpo débil, nosso corpo físico, transformará o nosso corpo abatido para que se conforme o seu corpo glorioso. Então, nós vamos ter um corpo que, como hoje é um corpo abatido, é frágil, é humano, é mortal, mas quando ele se manifestar, ele vai transformar esse corpo abatido num corpo glorioso como o dele. Então, aqui nós seremos semelhantes a ele em relação ao nosso corpo, tá? No arrebatamento. Nós vamos ser transformados. Note que quem vai transformar é Cristo. Ele vai transformar esse corpo. Não somos nós que vamos transformar esse corpo. É Ele que vai transformar esse corpo. Então nós seremos semelhantes a Cristo, sim. Mas seremos semelhantes apenas no corpo? Em que mais além seremos semelhantes a Ele? Podemos ser semelhantes a eles além de corpos glorificados? Bom, a resposta é simples. Nós podemos e devemos ser semelhantes a ele em santidade e em pureza. Notando que uma vez que a gente for para o céu, uma vez que formos arrebatados, uma vez que deixarmos este mundo, talvez, vamos supor, quem morrer hoje, o corpo não vai para o céu. O espírito vai para o céu, a alma e o espírito vai para o céu, está com Cristo. O corpo fica na terra para ser ressuscitado no arrebatamento. Mas no céu, uma vez que a gente deixar este corpo, tá, e a gente estiver no céu, seja no arrebatamento ou antes, nós não vamos ter mais oportunidade de nos purificar. Nós não podemos mais ter oportunidade de fazer mais nada, de obedecer a Cristo, de nada disso. O que vai acontecer é que o nosso corpo mortal, nossa natureza carnal, não estará mais nos limitando, nos segurando. Quando você e eu morrermos, esse corpo morrer, nós estaremos com Cristo. Esse corpo pecaminoso, essa carne caída, ela não vai ter, nós não vamos ter como pecar ou deixar de pecar, porque não vamos ter um corpo. Nós também não estaremos no mundo com toda a sua concupiscência, com todo o seu pecado, com todas as tentações, com todas as coisas que nos distraem, nos fazem tropeçar. Estaremos fora deste mundo, estaremos ou no céu, ou nosso corpo enterrado, claro, mas nós estaremos no céu. Então, não há mais como a gente, uma vez no céu, a gente se purificar, a gente buscar a santidade, porque nós já seremos livres do corpo carnal, do corpo pecaminoso. Mas aqui fala, ainda nesse pensamento, nós lemos aqui que aquele que tem essa esperança purifica-se a si mesmo. Então, podemos ser semelhantes a Cristo, não apenas no corpo que Ele vai transformar, que Ele vai
mudar o nosso corpo mortal e abatido para um corpo glorioso, mas nós podemos, tendo essa fé, essa esperança, nos purificarmos, notando que é a gente que se purifica. O corpo, fisicamente, do corpo abatido mortal para o imortal e glorioso, quem faz isso é Deus. Nós lemos isso. Agora, a semelhança que cabe a nós, a semelhança que não é do corpo, mas do caráter, aquela semelhança que nós trabalhamos, é justamente o que a gente lê no versículo 3, qualquer que nele tenha essa esperança, purifica-se a si mesmo. Purifica-se a si mesmo. Então essas coisas são aplicáveis só nessa terra, essa purificação, tá? Essa busca por santidade, ela só pode ser feita por nós enquanto estamos nessa terra, nessa vida, nesse corpo. Uma vez que a gente for por vir, não vamos ter como nos purificar, porque não teremos mais um corpo, não teremos mais as tentações, não teremos mais as coisas que nos prendem neste mundo. E quando ele voltar, o nosso corpo sim vai ser transformado e nós certamente sim seremos semelhantes a ele em corpo. Mas em caráter, nós podemos começar nessa vida, Deus nos permite iniciar e adiantar esse processo. E nós seremos recompensados no tribunal de Cristo, que é eterno, e a recompensa, o galardão é eterno, mas também seremos recompensados e abençoados aqui nesta vida, nesta terra, neste corpo, por iniciarmos e adiantarmos essa purificação, em que nós nos tornamos mais semelhantes a Ele. E nós ganharemos uma melhor entrada no céu, uma melhor ressurreição, como nós lemos lá em Hebreus 11:35. Então, a transformação, a semelhança física, na eternidade, isso cabe a Deus operar. Mas a semelhança no caráter, nesta vida, essa tarefa cabe a nós e tão somente a nós. Então, olha comigo para o versículo 3, onde eu quero reafirmar e reforçar o fato de que a purificação que estamos falando, que nos leva à semelhança, essa purificação é o nosso cargo, a nossa responsabilidade. E qualquer que nele tenha essa esperança, purifica-se a si mesmo, como também ele é puro. Mais uma vez, arriscando o risco de ficar tedioso, repetitivo, a Bíblia fala claramente que quem deve se purificar somos nós. Purifica-se a si mesmo. Então, não só, se eu falar purifica-se já é o suficiente, mas a Bíblia é mais enfática. Deus quer enfatizar. Purifica-se a si mesmo. Tá? Então, não tem como ser mais forte, não tem como ser mais enfático. Purificação de caráter, purificação que estamos falando, que leva a semelhança a Cristo nessa vida, não se trata de Deus, se trata de nós, a nossa responsabilidade. A purificação que Deus opera é a justificação que acontece na salvação, que diz respeito ao nosso espírito que estava morto e nasceu num novo nascimento, quando foi justificado pelo sacrifício, o sangue de Cristo. Então, essa purificação de espírito, no nascer de novo, na salvação, quem opera é Cristo. Foi Deus que operou através de Cristo, da obra de Cristo, do Evangelho de Cristo. Mas a purificação nesta vida vai depender da nossa fé, vai depender da nossa esperança, vai depender do nosso conhecimento da verdade, não é um conhecimento meramente de crânio, conhecimento acadêmico, conhecimento morto. A palavra mata, mas o Espírito vivifica. É um conhecimento que traz vida, que traz mudança, que tem resultado. Então, após o arrebatamento, não tem como se purificar mais. Nós temos que fazer isso nesta vida, nesta terra. E dessa purificação que nós operamos é que vai vir, é que vai brotar a semelhança. Lembrando que lá em Atos fala que a primeira vez que os crentes foram chamados de cristão. Por que você acha que os crentes foram chamados de cristão? Porque eles pareciam com Cristo. Não o corpo, não a aparência, mas o caráter, a disposição, a interação, o testemunho, a luz, o sal que emanava deles, as pessoas reconheciam aquilo porque eles eram semelhantes a Cristo. Quem fazia aquilo, quem tem o crédito por aquilo, quem vai ganhar a melhor ressurreição por aquilo, eram as pessoas que assim vivem. Tanto então, na época da igreja primitiva, como hoje, eu e você vivendo aqui e agora. Então, a purificação que leva à semelhança é de nossa responsabilidade. A purificação também gera um coração puro. Essa purificação que nos leva à semelhança a Cristo gera um coração
puro, o que fala Mateus 5, versículo 8, se você ler, abrir rapidamente, Mateus 5, versículo 8, nós temos ali no capítulo 5 de Mateus, o que é conhecido como o Sermão da Montanha, o Sermão do Monte, onde Cristo estava no monte, uma grande multidão estava reunida, e ele então pregou o Sermão do Monte, o Sermão da Montanha. Mas o versículo 8, ele fala alguma coisa pertinente que nós estamos vendo hoje. E diz assim o versículo 8, bem-aventurados limpos de coração, porque eles verão Deus. Os limpos de coração verão Deus. A expressão bem-aventurados, ela significa abençoados. Tá? As pessoas que são limpos de coração, elas, número 1, serão abençoadas e elas verão Deus. Tá? Ambas coisas são muito boas, muito positivas, desejáveis, que é ser abençoado. Todo mundo quer ser abençoado. E a segunda coisa é um pouquinho interessante, vamos falar um pouquinho sobre essa expressão, verão Deus. Tá? Os limpos de coração são abençoados porque verão Deus. Agora, a condição para essas duas coisas, a boa-aventurança e ver Deus, ela está condicionado a corações limpos, aos limpos de coração. Tá? Essa é a associação que está fazendo aqui nesse versículo 8. Tá? Pureza de coração versus uma pureza externa. O que está fazendo aqui, está falando essa pureza de coração limpo, você tem uma pureza que ela é sincera. É uma pureza que é verdadeira, é uma pureza interior de coração, não uma pureza externa apenas. Não que uma pureza externa é errada ou não é desejada, de modo algum. Uma pureza externa, ela é desejada, mas não quando ela é apenas externa. Não quando uma pureza externa não é uma reflexão de uma pureza interna. Quando a pureza externa é uma reflexão de um coração limpo, isso é muito bom. Agora, quando não há um coração limpo, um coração puro, quando não há pureza, nada dessas coisas internas de coração, e apenas uma pureza, entre aspas, externas de aparência, mas não reflete o interior, então isso leva o nome, chama-se hipocrisia. E isso gera outra coisa que é chamado engano. Infelizmente, no ministério, muitas vezes você encontra pessoas que têm uma aparência externa e muitas vezes enganam, mas eles têm um outro motivo para ter essa aparência externa. Eles têm alguma agenda escondida, uma agenda oculta. Por algum motivo eles querem enganar, eles querem impressionar, eles querem conseguir alguma coisa. Então eles têm toda uma aparência externa, eles têm toda a aparência por fora, como os fariseus, que Jesus falou que eram sepulcros caiados, que por fora eram pintados e branquinhos e lindos e maravilhosos, mas dentro estavam cheios de imundícias e ossos de homens. E isso aqui que está falando, aquele limpo de coração, alguém que não é só bonito por fora, não é só um sepulcro caiado, mas também é bonito e puro por dentro. Então, a pureza interna, ela sempre acaba saindo para o exterior. Quando a nossa pureza é de dentro para fora, o exterior é afetado pela pureza de dentro. E isso nem sempre é verdade, ao contrário. Às vezes, muitas vezes, a pessoa tem uma pureza externa, mas é só externa. Aquela pureza não entra, não faz uma mudança interna. Não funciona de fora para dentro, de dentro para fora, que nós devemos ter. Por isso que Jesus falou, bem-aventurados os limpos de coração. Aqueles que têm um coração limpo, coração dentro, internamente puros, uma pureza interna. Uma pureza que não é pureza fingida, ou que quer se passar por alguma coisa, ou quer enganar as pessoas, por seja lá qual for o motivo. Isso não são pessoas que são limpos de coração. E o que quer dizer verão Deus? A gente viu aqui o que quer dizer coração limpo, o que quer dizer verão Deus? Tá? Afinal de contas, no frigir dos ovos, todo mundo, e por todo mundo eu falo desde Adão até o último João, e todo ser humano que já viveu, vive ou viverá, todo mundo, todos verão Deus. Todos verão Deus. A Bíblia fala que todo joelho dobrará. Então todo mundo vai ver Deus. Agora, se você vai ver Deus como seu redentor ou seu executor, aí são duas coisas diferentes, mas todo mundo vai ver Deus. Se você, como eu, se você for salvo, você vai ver Deus como seu redentor, como seu salvador. Mas se você não é salvo, então você vai ver Deus como seu executor,
como aquele que vai trazer justiça, como aquele que vai trazer condenação, porque todos somos pecadores e todos merecemos condenação. Se não fosse Cristo que morreu por nós e nos disponibilizou esse tão grande amor que podemos ser filhos, adotados na família de Deus. Então, a salvação está aí, não há motivo para alguém encarar Deus como um executor. O Evangelho pode salvar e livrar a pessoa disso. E aí está a responsabilidade de nós crentes de ir espalhar a palavra, pregar o Evangelho, porque essa é a única solução para não encarar Deus um dia como executor, e sim como redentor. Mas, como juiz ou salvador, redentor, executor, todo mundo vai ver Deus. Então aqui não está dizendo, quando fala porque verão Deus, não quer dizer que quem não tiver um coração limpo não vai ver Deus. Porque a verdade é que quem tem um coração limpo ou não vai ver Deus do mesmo jeito. Então o que quer dizer verão Deus? Não quer dizer que vai ver, porque senão não faz sentido como estou explicando agora. Agora, esse termo verão Deus está se referindo não à salvação, tá? Também não é isso, verão Deus, porque então a salvação estaria atrelada e condicionada a ter um coração limpo. E um coração limpo se tem através de obras, de boas obras, e evitar más obras. E Efésios fala, no capítulo 2, versículo 8 e 9, que a salvação não vem das obras, tá? Para que ninguém se glorie, mas vem da graça, por meio da fé. Então, isso não, porque ele não está falando sobre salvação também. Então, não é salvação e não é o ato físico de ver Deus. Então, o que seria esse verão Deus? Bom, está falando sobre a pessoa que tem um coração limpo, a pessoa que busca a pureza, aquela pessoa, como nós lemos, que tem essa esperança e se purifica como ele é puro, ele vai ver Deus no sentido que vai ter uma visão e um entendimento melhor de Deus. Essa pessoa, ela vai estar mais atinado a Deus e aos seus pensamentos e aos seus caminhos. Essa pessoa vai enxergar Deus em sua vida, enxergar a mão de Deus nos problemas, nas bênçãos. Então a pessoa com o coração puro, ele vai ver, vai ter uma visão, um entendimento, uma perspectiva melhor de Deus, das suas doutrinas, dos seus ensinamentos, ele vai reconhecer mais facilmente a mão de Deus operando na sua vida, nas dificuldades, nas bênçãos. Isso quer dizer a mão de Deus. Isso quer dizer ver a Deus. A pessoa tem um coração puro, vai ter uma visão mais clara de Deus. Não uma visão em sonhos, uma visão profética. Não é isso que eu estou falando. Estou falando, vai enxergar Deus no dia a dia. Vai reconhecer Deus em todos os seus caminhos. Vai perceber e ter percepção de Deus operando em sua vida e guiando os seus passos. E isso sabe quem tem? Os limpos de coração. Eles vão ver Deus, no sentido de ver Deus e seguir Deus, enxergar Deus, entender o que Deus está fazendo. Isso automaticamente vai trazer gratidão. É chocante o número de pessoas que se dizem crentes que não têm gratidão, que acham que tudo é fruto do trabalho deles. Eu entendo, tem coisa que a gente tem que fazer. É que estamos falando aqui sobre a purificação que cabe a nós. Mas tem muita coisa que é Deus que faz, e só Deus que faz. E mesmo tudo aquilo que a gente faz, é Deus que nos capacita a fazer isso, como nós vamos ver daqui a pouquinho. Então, essas coisas todas que nós vimos, esses benefícios todos que nós vimos, vêm de ter um coração limpo, que só tem um coração limpo, aquele que purifica a si mesmo como ele é puro. Abra suas Bíblias para 2 Pedro capítulo 1. 2 Pedro capítulo 1, nós vamos ler versículo 3, ou eu vou ler, eu peço que você acompanhe o versículo 3 ao 4. E eu acabei de falar que existem coisas que cabe a nós fazermos, existem coisas que cabe a Deus fazer. Agora, mesmo aquelas coisas que cabe a nós fazermos, nós só podemos fazê-las porque Deus nos capacita e possibilita. Então, nem isso Deus fica excluído de louvor e reconhecimento, mesmo das coisas que cabem a nós. Tá? Apesar de ser nossa responsabilidade, Ele nos dá a capacidade, as ferramentas de tudo que é necessário. É que nós vamos ler agora em 2 Pedro, capítulo 1, versículo 3, que diz assim: visto como no seu divino poder nos deu tudo o que se diz respeito à vida e à piedade. Veja bem, por de novo. Nos deu tudo o que diz respeito à vida e piedade. Essa palavra piedade está falando justamente sobre uma vida pura.
piedade é o oposto de impiedade. Então Deus nos dá tudo o que é necessário para ter uma vida não ímpia, mas uma vida pura, uma vida com purificação, uma vida de santidade. Ele nos dá tudo. Veja bem, é a nossa responsabilidade nos purificarmos a nós mesmos. Mas para fazer isso, as ferramentas para isso, a habilidade para isso, Deus nos deu. Então nenhum crente pode dizer, eu sou incapaz de buscar santidade, eu sou incapaz de buscar purificação. Eu não consigo. Consegue sim. Consegue porque aqui a Bíblia está dizendo que Deus nos dá tudo. Tudo. De novo. Tudo que se diz respeito à vida e piedade, pelo conhecimento daquele que nos chamou. Então, essas ferramentas vêm através do conhecimento que nos chamou Cristo. Então, quando nós conhecemos Cristo, e aí nós voltamos àquele sobre ver Deus. Quando você vê Deus, aqueles que têm o coração limpo verão Deus. Quando você vê Deus, isso inclui você entender e você conhecer as verdades e doutrinas de Deus. E aqui Deus fala que tudo que diz respeito à vida e piedade, Ele nos dá pelo conhecimento daquele que nos chamou para a sua glória e virtude, pelas quais Ele nos tem dado grandíssimas e preciosas promessas, para que por elas fiqueis participantes da natureza divina, ou seja, semelhante a Ele. Semelhante a Ele. Havendo escapado da corrupção que pela concupiscência há no mundo. Então nós podemos escapar os inimigos da nossa purificação e santidade. Deus nos deu tudo. E quando nós nos purificamos, nós temos um coração limpo. Com o coração limpo, nós temos o conhecimento para vencermos os inimigos da purificação, que nos leva à semelhança. Deus nos deu tudo para alcançar essa pureza, que vem através do conhecimento de Cristo. E para alcançar essa pureza, nós precisamos escapar da corrupção e a concupiscência que há no mundo. Esses são alguns dos nossos inimigos. O mundo e as coisas mundanas são inimigos das coisas de Deus. São inimigos da purificação de Deus. A saber, no texto que nós lemos, escapando da corrupção que pela concupiscência está no mundo. Lá no livro de Tiago, capítulo 4, no versículo 4, tem um versículo que fala justamente sobre isso que estamos falando agora, que é o seguinte: adúlteros e adúlteras, não sabeis vós que a amizade do mundo é inimizade contra Deus? Portanto, qualquer que quiser ser amigo do mundo, constitui-se inimigo de Deus. Mais claro é possível. Aquelas pessoas, está falando aqui para crentes, aqueles crentes que decidem ser amigos do mundo, viver uma vida mundana, uma vida com características mundanas, seguir o sistema do mundo, as coisas do mundo. Você pode fazer isso, mas você se constituiu inimigo de Deus. É interessante que ele usa o termo adúlteros e adúlteras. Ele está comparando alguém ter amizade com o mundo. Veja bem, essa amizade com o mundo não é ter amigos no mundo, não é isso que está falando. Pode incluir, mas amizade do mundo não é você ter amigos que não são da igreja, não é isso. Tá? Amizade do mundo é quando você tem uma filiação, você tem uma empatia, você tem uma ligação, você vive, você é conectado, você segue, você anda nos passos do mundo, você anda como o mundo, você fala como o mundo, você se veste como o mundo, alguém olha para você e vê mundo, não vê Cristo. Alguém olha para você, não vê semelhança a Ele, vê semelhança ao mundo. Olha para você e duvidam, essa pessoa não é cristã, não é possível que essa pessoa é cristã. É isso que está falando. Hoje nosso tema é seremos semelhantes a Ele, mas tem muito crente que vive hoje e não é semelhante a Ele coisa nenhuma. É semelhante ao mundo e as pessoas ficam surpresas quando eles dizem, eu sou crente, eu sou da igreja tal. O quê? Você é crente? Nunca adivinharia que você é crente. Do jeito que você fala, como você age, as histórias que você conta, as coisas que você apronta, as mentiras, as fofocas, as críticas, isso não é coisa de cristão. Pois é. Quando a gente não é semelhante a Deus, quando nós somos semelhantes ao mundo, quando nós temos a amizade do mundo, nós nos constituímos inimigos de Deus. Note, nos constituímos. Eu vou ler aqui de novo. Portanto, qualquer que quiser ser amigo do mundo, quer ser amigo do mundo, diz assim,
constituiu-se. Isso é conosco. Não foi Deus que lhe decretou inimigo dele. Fomos nós que nos constituímos inimigos de Deus. Isso é em cima dos nossos ombros, nossas costas. Assim como nós devemos nos purificar, purifica-se a si mesmo. Pois bem, quem não faz isso, quem tem amizade e semelhança com o mundo, a Bíblia fala que se constitui inimigo de Deus, se declara inimigo de Deus. E a Bíblia fala que é interessante que adúlteros e adúlteras, inimigos, isso não é uma pessoa semelhante a ele. Agora, lá no Salmo 73, versículo 27, tem um versículo interessante que eu vou ler aqui, em que Deus compara essa amizade com o mundo e mundanismo e os resultados. O versículo 27 do Salmo 73 fala assim: pois eis que os que se alongam de ti, essa palavra alongar significa se afastam, se colocam distantes, ficam longe. Tá? Os que se alongam de ti perecerão. Tu tens destruído todos aqueles que se desviam de ti. Marque essa palavra desvia, uma palavra muito interessante, e ela não faz jus 100% ao que esse versículo está falando. Tá? Não é que está errado, não está errado, mas ele está mais próximo ao que Tiago falou lá em Tiago 4,4, quando fala adúlteros e adúlteras. Essa palavra desviam, a palavra hebraica, obviamente, o Velho Testamento, Salmos, foi escrito em hebraico. A palavra hebraica para desviam é a palavra zanal. A palavra zanal, ela significa se prostituir. É se desviar, mas é se prostituir. É você, como um marido ou uma esposa que se afasta, que se desvia, que vai atrás de adultério, prostituição e fornicação, esse tipo de coisa. Essa palavra desviar carrega diretamente essa conotação. Sim, é desviar, mas não desviar qualquer. Não desviar que foi até ali, um desviar que tropeçou. Não, esse desviar é um desviar que está ligado com adultério, com prostituição. E por isso que ela é muito semelhante a Tiago 4,4, onde ele fala adúlteros e adúlteras. Amizade com o mundo é inimizade contra Deus. Você se pronunciou, se declarou inimigo de Deus. Por quê? Começou lá no começo do versículo 4. Adúlteros e adúlteras. Então, isso é quando a gente não busca a purificação, é quando a gente não tem aquele conhecimento que vem de um coração puro, nós não enxergamos a mão de Deus, nós não entendemos as coisas de Deus, não temos o conhecimento daquele que nos chamou, e o resultado é que nós acabamos caindo aqui no mundo, a gente não escapa à corrupção do mundo, a gente não escapa à concupiscência, e nós somos tragados e envolvidos, acabamos fazendo amizade e nós mudamos de lado, nós atravessamos para o território, para o campo do inimigo, fazendo amizade com o mundo e nos declarando inimigos de Deus. Mundanismo e o amor de Deus são incompatíveis. Um é outro. Lá, 1 João 2,15 diz assim: não ameis o mundo, nem o que no mundo há. Se alguém ama o mundo, o amor do Pai não está nele. Então, não pode haver alguém falar eu amo Deus e ao mesmo tempo amar o mundo. Jesus falou, não pode servir a dois mestres. É a mesma ideia. Nós não podemos ter amor ao mundo, amizade com o mundo, e ao mesmo tempo ter amor e ter amizade com Deus. Deus falou, isso não existe. Fazer isso é adultério, fazer isso é inimizade. Nós devemos ser semelhantes a Ele. Se somos filhos de Deus, se somos nascidos de novo, se fomos adotados e enxertados na família de Deus, então deve haver semelhança, mas não só no porvir, não só no físico que vai acontecer no porvir, mas também nesta vida. Neste corpo deve haver uma semelhança, não uma aparência, semelhança física, não uma aparência, semelhança essencial da essência de um nosso corpo ser glorificado, não é isso, mas deve haver uma semelhança em caráter, uma semelhança, as pessoas que nos enxergam dizem, ali vai um cristão, ali vai um filho de Deus, ali vai uma filha de Deus. Esse deve ser nosso testemunho, esse deve ser o nosso sal e a nossa luz. Não deixe que o mundo e as coisas do mundo lhe tirem, lhe privem de uma melhor ressurreição, de uma melhor percepção de Deus, de uma melhor e mais completa comunhão.
e entendimento das coisas dele. Vou terminar resumindo em 2 Timóteo capítulo 4. Diz assim: o tempo da minha partida está próximo. Isso que é Paulo escrevendo para Timóteo já no final da sua vida. Ele fala: o tempo da minha partida está próximo. Essa partida que ele fala era a sua execução. Ele estava preso, sabia que ia ser executado em breve. Ele escreveu uma carta dizendo: o meu tempo aqui na terra está acabando. Eu já estou ouvindo o carrasco afiar o machado, a espada, para me degolar. Então ele diz no final do versículo 6, o tempo da minha partida está próximo. Combati o bom combate, acabei a carreira, guardei a fé. Desde agora a coroa da justiça me está guardada, a qual o Senhor, justo juiz, me dará naquele dia. E não somente a mim, mas também a todos os que amarem a sua vinda. A sua vinda vai trazer a semelhança física. Nós poderemos e devemos estar nos preparando e adiantando para que a semelhança seja também na nossa personalidade, no nosso caráter. E para que as pessoas que assim fazem, que se purificam-se a si mesmos, essas pessoas vão ter uma melhor ressurreição. É o que Paulo está falando. Está falando, minha partida está próxima, eu combati o bom combate, eu acabei a carreira, eu guardei a fé, agora está reservada uma coroa. Essa coroa é o galardão que ele vai receber no tribunal de Cristo. Está falando sobre uma melhor ressurreição que está assegurada, guardada a ele. Não se prive de uma melhor ressurreição por causa deste mundo ou as coisas deste mundo. Mas vamos ser semelhantes a ele a partir de hoje, a partir de agora. Decida buscar a purificação para que possamos ver a Deus de um modo mais claro e presente em nossas vidas. E oremos. Amado.